Boa tarde a todos, que a paz do Senhor Deus, o Criador, seja com todos nós nesse dia, amém? Hoje eu quero falar sobre o cumprimento da lei e dos profetas, né? O que significa o cumprimento da lei e dos profetas? A lei de Deus que foi entregue aos profetas da Bíblia para ser cumprida, né? E o texto é Mateus capítulo 5, eu vou ler a partir do 43 até o 48. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43 até o versículo 48, que diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis, né? Ou seja, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ou seja, essas palavras, né? As palavras ali de Jesus, falando ali, né, para os seus discípulos, ensinando ali a palavra, né, ensinando ali a palavra de Deus para os seus discípulos, onde diz sobre os publicanos, né, ou seja, que eles só saudam, só cumprimentam, né, os irmãos deles, só amam os irmãos deles. Mas que publicanos são esses que Jesus quer dizer? Os evangélicos, né? Por quê? Porque você já observou, já prestou atenção que existem... Por quê? Porque os evangélicos, eles são o quê? O exército de Jesus Cristo, né? Eles servem a Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o Senhor deles, tanto que eles falam Senhor Jesus Cristo, oram a Deus em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o intercessor de Deus a eles. Mas você já reparou que tem muito nome, muita placa de igreja evangélica? Tem também católico. Por quê? Porque os católicos também creem em Jesus, né? Os católicos também servem a Jesus, os evangélicos também servem a Jesus, os evangélicos também, né? Os católicos e os evangélicos são o exército de Jesus, né? São servos de Jesus. Mas você já reparou que há uma certa frieza entre eles? Nenhum olha para o outro, nenhum cumprimenta o outro e considera o outro como irmão. Nenhum cumprimenta o outro com a paz do Senhor, sendo que servem o mesmo Senhor e acreditam no mesmo Senhor, que é Jesus. Não estou falando que eles não creem em Deus, tá? Eles creem em Deus, mas eles colocam Deus como última opção e levantam Jesus lá no topo, dá o primeiro lugar para Jesus, né? Então, você já reparou que você nunca viu um evangélico e um católico cumprimentar o outro com a paz do Senhor? E olha que servem o mesmo Jesus, né? Que são discípulos de Jesus, que é o mesmo Senhor deles. E mais ainda, divisão entre o quê? Entre os evangélicos, que são mais divididos ainda entre eles. Por quê? Esses daqui são considerados publicanos também. Por quê? Jesus disse que eles são considerados publicanos. Mas por que publicano? Porque na igreja evangélica tem muitas doutrinas, tem muito uso e costume, né? Eu falo porque eu frequento uma igreja evangélica, então eu sei do que eu tô falando, né? Eu falo por experiência própria. Então, você nunca vai ver um pastor da igreja batista convidar para subir no altar um pastor da igreja pentecostal, da igreja Assembleia de Deus, da igreja universal, de outras denominações. Por quê? Servem a Jesus?
servem a Jesus. São devotos de Jesus? Sim. Mas por que tem essa divisão? Por causa da doutrina, por causa do uso e costume entre eles. Quer dizer, roupas, vestes. Por exemplo, por uma doutrina da Igreja Batista não é pecado usar batom, maquiagem, calça, né? Mas agora, se for para um assembleiano, se for para um pentecostal, né? Eles usam saia, eles usam coque. Por quê? Porque calça para eles é pecado, maquiagem para eles é pecado, brinco para eles é pecado. E servem o mesmo Jesus, são discípulos do mesmo Senhor e do mesmo Jesus. E tem essa certa divisão. Tanto que você passa na rua, você não vê um da Igreja Batista cumprimentando a paz do Senhor, irmão. Aquele que é da Universal, aquele que é da Assembleia, né? Aquele que é da Adventíssima do Sétimo Dia, né? Aquele que é... E outras tantas doutrinas que tem por aí, não é mesmo? Da Quadrangular, você não vê. Por quê? Porque não tem o mesmo conhecimento que eles, ou seja, não tem mesmo uso e costume que eles, não tem a mesma doutrina que eles, entendeu? Igual mesmo, você nunca vai ver um pastor da Igreja Assembleia de Deus convidar um pastor da Batista para ir pregar. Por quê? Porque para Batista, batom, brinco, calça não é pecado, mas por aquele que é da Assembleia, que é da pentecostal, né? E dessas igrejas assim mais rígidas, para eles brinco, maquiagens, calça, jeans, mulher usar é pecado. Então é